Shalom, queridos! Como vão? A bênção? Por aqui na bênção também, graças a Deus. Depois de uma temporadinha, estamos aqui de volta e muito feliz de nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Estamos juntos, unindo os dons, os talentos, o coração, para entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer desenvolver, gerar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, coloco agora diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, nosso entendimento. Nós invocamos, Senhor, as virtudes do sangue de Jesus sobre as nossas vidas e clamamos, Senhor, por mais de Ti, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós levamos, Senhor, a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Clamamos, Senhor, por graça, misericórdia, favor do Senhor, Pai, em nós, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor. Quebra, Senhor, as fortalezas. Quebra, Senhor, os grilhões. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tenta nos paralisar, que tenta, Senhor, trazer uma identidade errada. Tudo aquilo, Senhor, que tenta, Pai, de alguma forma, paralisar a caminhada desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus. Que haja vida, que haja esperança, que haja respostas, que haja renovo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Pessoal, deixa eu colocar aqui. Tirar aqui minha tela com você. Vou tentar compartilhar aqui minha tela contigo. Olha só, pessoal. Nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos falando aqui dentro desse propósito de identidade, queridos. É através daquilo que você está buscando no Senhor, através de uma atitude de fé, nós vamos estabelecer fundamentos. Esse fundamento, ele tem que estabelecer um conhecimento, a revelação, e isso tem que se manifestar na sua vida como prática, para que gere um testemunho, certo? Nós estamos na proposta dessas aulas, estabelecendo aqui algumas coisas sobre identidade, sobre destino. Então, aqui nós começamos a falar do que significa identidade, depois, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo, qual é o meu propósito, e falamos sobre essas questões das raízes existenciais. Depois nós começamos a entrar aqui, removendo a mentira e o engano e estabelecendo a verdade. E começamos aqui, nessa segunda etapa, vencendo o orgulho e as armas do orgulho. Então, se nós queremos falar sobre identidade, nós temos que entender aquilo que impede com que uma pessoa entenda essa identidade, ou que faça com que a identidade dela seja distorcida. E uma das coisas principais é o orgulho
e as suas armas. Eu falo, o orgulho não é apenas um sentimento, não é apenas uma maneira de operar, mas é um ser, entende? É um espírito de orgulho que ativa algumas atitudes na pessoa e ela começa a fluir naquilo, entende? Então, vencendo o orgulho, nós falamos, se você não viu essa aula, volte na aula anterior, nós falamos bastante sobre isso, sobre algumas expressões, sobre algumas armas de orgulho, coisas que tendem a paralisar uma pessoa ou fazer com que ela suba e caia. Isso é orgulho. Se o tempo todo nós estamos caindo, levantando, ganhando e perdendo, observe se isso não é uma dinâmica de orgulho, não é? Porque o tempo eu não tenho alma, eu não tenho atitudes que façam com que eu consiga permanecer junto ou que eu consiga levar as coisas até o final. Orgulho, orgulho. Então, volte na aula anterior. Não vou entrar nessa área. Hoje nós vamos falar sobre vencendo as fortalezas mentais, ok? Então, eu quero falar de forma bem rápida, bem sucinta, para que a gente possa entrar no próximo, tá? Lucas capítulo 10, verso 17, diz assim: Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem no teu nome. Mas lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas sim porque o vosso nome está rolado nos céus, ou seja, está escrito no livro da vida. Então, essa expressão de vencendo as fortalezas mentais. Muito se fala de batalha e guerra espiritual, mas pouco se avança nesse assunto, pois o mesmo sempre é confundido por libertação. Então, libertação é o ato de libertar pessoas dos ataques malignos, das possessões demoníacas. Quando nós tratamos de libertação, no sentido mais amplo, vemos uma questão de expulsar demônios que incorporam. Mas quando nós tratamos de batalha ou guerra espiritual, estamos falando do confronto de potestades, principados e dominadores, que não estão incorporados nas pessoas, mas sim estão dominando as pessoas através de conceitos demoníacos. Então, uma coisa é expulsar um demônio que está operando dentro da pessoa. E outra coisa é algo que está de fora, dominando as pessoas com conceitos, ou até mesmo dentro, com pensamentos demoníacos. Você pode expulsar o demônio, queridos. Mas se a pessoa não for trabalhada na sua mentalidade, nos seus valores, no seu caráter, esses demônios, além de voltar e voltar pior, ainda essa pessoa ela vai permanecer presa. Então, por isso, nós precisamos do confronto em amor, através da palavra e através do ensino. Então, nesse texto acima, um bom exemplo dessa ideia de batalha era quando os discípulos estavam voltando de uma aula prática e eles vêm alegre, porque tinha manifestado poder sobre os demônios que incorporavam. E Jesus falou algo profundo para eles, né? Quando eles falam dos demônios que submetiam a eles, Jesus levou eles a ver outro nível de domínio. Agora, que iria mais longe que expulsar os demônios incorporados, mas sim enfrentar tronos e domínios e estabelecer com vigor o governo do Eterno. Jesus
mostra 3 tipos de governo que ele estava submetendo sobre os seus domínios. E, consequentemente, o domínio dos seus discípulos. Então, primeiro, Satanás caindo como um relâmpago. Aqui, uma referência a Zeus, que era considerado o Deus do céu. Ok? Ok, pessoal? Então, segundo aqui, serpente, que traz uma alusão a sobre Leviatã, que na verdade é as serpentes, e essas serpentes são manifestas em 3 áreas: serpente do ar, serpente veloz e a serpente da água. Não vou entrar nesses pormenores, mas esses 3 domínios ali, 3 tipos de governo: Satanás caindo como relâmpago, fazendo referência a Zeus, a serpente e o escorpião aqui. O Senhor Jesus está falando da dimensão do inframundo, do domínio de Hades. Ok? Então, Jesus está dizendo para eles: eu estou liberando para vocês confrontar os comandos dimensionais, ou os comandos do ar, os comandos de terra e os comandos das águas, e os comandos do inframundo. E aí a gente pode perceber esses níveis de batalha espiritual. Você vai vendo esse padrão 4, não é? Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade operando. Então, quando nós falamos de principados, nós estamos falando de príncipes e reis. E esse não manifesta o seu domínio incorporando. Esse manifesta o seu domínio através dos seus princípios e sistemas de governo. E eles vão estabelecendo leis, e essas leis estabelecem e regem os seus reinos, e isso é, é muito profundo, são níveis de guerra, e nós não vamos confrontar esses príncipes numa arena. Nós confrontamos com uma mentalidade, com um sistema de conduta e cultura, agora pautado na palavra de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução, a gente pode ver assim: portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entregue a sua vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, ou seja, nossa vida prática, a Deus, como se fosse uma oferta, ok? Receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Olha que tradução forte, né? E tratem de atendê-lo. Diretamente, a gente pode ver aqui da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. E Deus extrai o melhor de você
e desenvolve vocês de uma maneira desenvolve vocês uma verdadeira maturidade. Então, vejamos que ele está se referindo a um sistema cultural ou forma, conduta que ligava essas pessoas a um sistema cósmico, porque a palavra séculos, ela não é séculos de tempo. Ali é a palavra séculos, é a palavra aion, que significa para sempre, uma idade ininterrupta, um tempo perpétuo, a eternidade, os mundos, o universo, um período de tempo, idade, geração. E essa palavra ela está além de uma questão de um tempo, mas é um espírito de época, um espírito da época, um sistema de crenças manifesto naquela época. Entende? Deuteronômio capítulo 4, verso 19 diz: Guarda-te e não levante os olhos para os céus, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Por isso, o maior nível de guerra espiritual está em confrontar o sistema de conceitos, de crença, de valores de uma geração, aonde ela está em. E é nisso aí que o inimigo muitas vezes se enraiza e os principados, as potestades, dominam um determinado povo, língua, cultura. Então você vai ver, por exemplo, você tem até as culturas, né? Como que eram os anos 80? Era uma forma de agir, uma forma de pensar. Os anos 2000 para frente, os anos 70, anos 60, né? Os tempos mais remotos. Então, cada estação, cada tempo existe uma forma de operar, algo que se manifesta ali, algo que aparece. E mudam, atuam, gerando um nível de comportamento, um nível de passividade, que as pessoas se tornam suscetíveis à ação dos demônios. Então, o grande desafio aqui, queridos, é nós identificarmos essas situações e nós sairmos de dentro desse sistema. Então, os sistemas mais comuns dessas fortalezas mentais, nós podemos desenvolver isso em outras aulas também, é o comando de religiosidade, Beelzebub, o comando das feridas, controle, manipulação, e aí você vai para o lado mais místico de ficar só nas experiências, né? Ou o comando do orgulho, ou a questão de Mamon, e faz com que as pessoas elas permaneçam dentro de uma mentalidade, ou se eu estou operando, fazendo as coisas para Deus, eu tenho que observar se eu não estou fluindo debaixo de uma sentença ou debaixo de um fluir de orgulho, se eu estou ainda na obra ou fazendo a obra, ou sendo a obra, né? Se eu não estou debaixo da frequência da religião e da religiosidade, porque senão eu vou fazer coisas para Deus sem Deus. São coisas que são antíteses, são contrapontos, são, vamos dizer assim, esse corpo, esse fluir antagônico, ou contrário à ação do espírito, entende? Eu posso fazer as coisas
Viver a minha vida cotidiana debaixo da ação do Espírito Santo ou debaixo de comportamentos, pensamentos e sentimentos, ações desses espíritos malignos que trabalham, que eu falo que nesse sistema de perversão, nesse sistema que amolda a mente das pessoas, fazendo com que elas fluam e não consigam ser transformadas. Um exemplo, orgulho, né? Você vai dar uma instrução para uma pessoa e a pessoa vai falar, não, não vejo que é assim, não. Pronto, já matou ali. Ele não está ensinável. Então, ele acaba, por uma maneira de pensar e pela indisposição em ser transformado, ele vai ficar a mesma pessoa. E o Senhor nos direciona aqui, ó, através da vida de Paulo. Essa palavra, não vos conformeis, não tome a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformar ali é metamorfo, quer dizer, mudar a forma, transformar, transfigurar. A palavra é formada de duas palavras, meta e morfo. Meta significa com, depois, atrás, e morfo significa formar. Isso é transformar, trazer a forma que havia antes. Ou seja, temos que ser quem éramos na eternidade em Deus, antes de existirmos na Terra. Depois ele fala da palavra renovação, que é a palavra anakainosis, que significa restauração, renovação completa, mudança para melhor, que vem da palavra anakaino, que significa fazer crescer, renovar, tornar novo, nova força e vigor dado a alguém, ser mudado para um novo tipo de vida, oposto ao estado corrupto anterior. E essa palavra vem de Ana, que significa para o meio de, no meio de, em meio a, entre duas coisas. Então vamos entender que a renovação é restaurar a força que tínhamos quando estávamos nos alimentando da árvore, no meio do jardim. E foi justamente o que estava no meio do jardim que deformou e amoldou a mente do homem, a estrutura cósmica, a influência desses espíritos de época, ou desses da natureza da serpente. Então, queridos, depois nós vamos entrar mais nessa aula e eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre essas fortalezas. Quais são os tipos de fortaleza mentais que nós temos que sair, as principais, os conceitos filosóficos, os pensamentos, os valores dessa época. Nós vamos fazer algumas renúncias e o Senhor vai falar conosco. Amém? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo meu irmão, minha irmã. Eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu aqui. Que possamos, Deus, entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Para que possamos seguir frutificando, crescendo, mudando e moldando a nossa mente, em nome de Jesus. Quero te agradecer, eu quero te louvar pelo teu grande e infinito amor. Que venha o fluir do Senhor, Deus, para que haja vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima aula, se o Senhor permitir, na quarta-feira, no mesmo horário, às 6 horas, estamos aqui juntos, tá? Deus abençoe.